Coloque a mão no coração, feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora, Senhor, em oração, na Tua presença, gratos ao Senhor por mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos aqui, de estarmos na Tua presença, buscando a Tua direção, buscando a Tua palavra, a Tua orientação. Sabemos, meu Deus, que essa é a única maneira de andarmos em poder, andarmos em vitória, meu Deus, de andarmos na luz, é andando à luz da Sua palavra, de acordo, vivendo de acordo com a Sua palavra. Queremos estar, meu Deus, no lugar certo e fazendo a coisa certa. Queremos estar cercados, meu Deus, das pessoas certas. Queremos, meu Deus, estar aliados às pessoas certas. Pois como vimos ontem, meu Pai, dá para saber como será o fim, como será o destino, que destino uma pessoa terá, olhando para os relacionamentos que ela tem. Então, meu Deus, nós queremos, em primeiro lugar, nos relacionar com o Senhor. E oramos para que o Senhor, meu Deus, nos ajude a nos conectar com as pessoas certas, porque homem afia homem. Queremos ser parecidos com o Senhor. E queremos, meu Deus, nos cercar das pessoas que irão nos influenciar de forma positiva. Queremos ser uma influência positiva, meu Deus. Um levantador de vidas, porque é isso que o Senhor faz conosco. O Senhor nos levanta, nos ergue. O Senhor, a Tua presença em nós, habitando em nós, o Teu Espírito nos guiando, nos leva para lugares altos, nos levanta, nos ergue de todas as maneiras. E o Senhor espera que cada um de nós, sendo dirigido pelo Senhor, guiado pelo Teu Espírito, também possamos impactar as pessoas desta mesma forma, desse mesmo jeito, levantando, erguendo, motivando. Senhor, nos ajuda a cumprir com o nosso propósito, com trilhar o caminho do nosso destino, nos guarda, nos livra de escolhas erradas, pessoas erradas, nos guarda de estar no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. Senhor, tem misericórdia de nós. É por isso que nós precisamos do Teu Espírito Santo nos guiando, nos dirigindo, nos alertando, meu Pai. Em nome de Jesus, eu peço a Tua presença aqui. Eu peço, meu Deus, que se faça presente agora, neste lugar, que assuma a direção desse trabalho, que fale aos corações, que abençoe o Teu povo, meu Deus, e que nos lapide, nos molde, de acordo com a Sua vontade, para que sejamos servos, discípulos, que deem orgulho ao Senhor. Não queremos ser pessoas das quais o Senhor se envergonha, não. Queremos ser pessoas das quais o Senhor tem orgulho, o Senhor se orgulha, não se envergonha de ser chamado o nosso Deus. Em nome de Jesus, nós possamos ser aceitos, aprovados e, meu Deus, usados. É isso que nós queremos. Toma esse lugar, dirige essa reunião, eu repreendo todo o mal, consagro tudo ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém, graças a Deus. Amém? Podem sentar, por gentileza, por um instante. Aquele que caminha com os sábios, será cada vez mais sábio.
Todavia, aquele que anda na companhia dos insensatos, dos tolos, acabará arruinado. Em Provérbios 13, 20, na mensagem diz assim: diga-me com quem você anda, e direi quem anda com o sábio torna-se sábio, mas quem anda com o insensato verá sua vida ir por água abaixo. Então, olha que forte isso. Dá para saber como será a vida, como será o fim, como será o destino de uma pessoa, como ela terminará, observando os relacionamentos que ela mantém, observando com quem ela anda, convive. Nós falamos recentemente, né? Por que Deus quer que nós o adoremos? Por que Ele espera ser adorado? E aí nós temos que lembrar que a primeira vez que a palavra adoração aparece nas Escrituras é quando Abraão vai oferecer Isaque em sacrifício. Então, adoração é entrega. Tá? Vamos compreender bem isso, porque quando se fala de adoração, muitos já remete a apenas louvar, cantar, chorar na presença de Deus. O que pode acontecer? Mas a verdadeira adoração consiste em entrega, em renúncia, em sacrifício. Eu adoro a Deus quando eu digo não a mim mesmo. Não alguém para agradar a Ele. Isso é adoração. Né? Quando eu faço algo que para mim é difícil, para minha carne custa, porque eu quero agradá-lo. Então isso é adoração. A Bíblia diz que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Né? Então tem espírito e tem verdade nele. Né? Nem sempre um choro, uma lágrima reflete a verdade, a sinceridade. Né? Então, e nós precisamos, inclusive, desse discernimento. Né? Porque algumas pessoas usam do choro para comover, para manipular, né? E nós precisamos discernir, né? Ter esse discernimento, porque nem sempre o que nós estamos vendo ali, né, externamente reflete o interior de uma pessoa. Né? Nós podemos, inclusive, nos equivocar. Se você for lá para João 11, por exemplo, é interessante quando a Bíblia diz que Jesus chorou. Ele chorou e as pessoas pensaram que ele estava chorando por causa do Lázaro, que estava morto. E alguns disseram, veja como ele o amava. Quer dizer, está chorando por ele. Não, ele não estava chorando pelo Lázaro. Porque no início do capítulo nós vemos ele mesmo dizendo que estava contente pela situação. Contente porque Lázaro adoeceu e ele não estava lá. Porque se ele estivesse lá, ele teria feito mais do mesmo. E ele disse, eu estou contente com essa situação. Por quê? E ele ficou mais 2 dias onde estava. Quando chegou onde Lázaro estava, já fazia 4 dias que ele estava morto. E ali todos viram
que ele podia fazer bem mais do que já estavam acostumados a ver. Então aquilo foi uma situação que resultou na glória de Deus. Essa foi inclusive a liberação de Jesus. Essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Eu estou contente por não ter estado lá, porque vocês já sabem que eu posso curar, mas ainda não me viram ressuscitar. Então ali ele realizou algo inédito, que não estava, que não era algo ainda comum, e eles precisavam dessa experiência. Só que quando Jesus chega e vê aquele alvoroço, aquele sentimento de luto, ele chorou, não chorou pelo Lázaro, chorou por ver a incredulidade, chorou por aqueles que estavam ali, entristecidos, ou então tinha aqueles que estavam julgando, ele que deu a vista aos cegos, não podia ter curado esse homem, não podia, mas ele queria fazer algo superior. Ele podia, como liberou uma palavra para o centurião. O centurião disse: não sou digno de receber-te debaixo do meu teto, mas diz uma palavra, meu servo vai ser curado. E o Senhor disse: seja feito conforme a sua fé. E foi constatado que naquele mesmo horário ali, onde ele liberou essa palavra, o servo foi curado. Então, à distância ele podia ter curado o Lázaro, mas havia ali um propósito maior. As pessoas precisavam ver que ele não só cura, também ressuscita, realiza coisas superiores. Mas o meu ponto ali, eu só fui para esse texto de João 11, para mostrar que nem sempre o que estamos vendo traduz a verdade. Veja como ele amava. Ou então, irmão, se ele amava, por que não chegou antes? Por que não curou? Interpretaram o choro de Jesus de forma errada, equivocada. Ele estava chorando por causa deles que estavam entregues, que ainda eram incrédulos, que ainda eram limitados, que até acreditavam que Jesus podia curar, porque já tinham visto Jesus curar, mas não criam que Jesus poderia ressuscitar. E ele quis mostrar que não há nada que ele não possa fazer. E o choro de Jesus ali era pela incredulidade deles. Revela sinceridade. Às vezes um choro é apenas um choro. Não traduz a sinceridade e a verdade. Então eu preciso do discernimento do Espírito para não ser levado pelas aparências, por uma aparência de piedade, por um choro, que tem gente que usa disso para manipular, para enganar, para controlar. Tem gente que é dissimulada, tem gente que finge situações, finge estar mal, finge estar passando mal, chora porque sabe que isso vai tocar, que isso vai mexer. Então, cuidado com quem você se relaciona, porque há esse tipo de gente. Essas pessoas que são muitas vezes artificiais, que estão ali apenas para enganar, manipular, e isso pode alterar o seu destino. Isso pode comprometer muita coisa na sua vida. Nós precisamos estar do lado das pessoas certas, nem sempre aquela pessoa que bate nas suas costas, que diz que te entende, que diz: nossa, olha, que você está sofrendo, como você é forte. Às vezes a pessoa, na verdade, te vê como um fraco, quando você está ali desabafando, a sua dor,
as suas dificuldades. A pessoa olha para você, ela até diz, nossa, que situação difícil, olha, você é forte, eu não sei se no teu lugar eu suportaria, e eu aguentaria tanta coisa. Mas, na verdade, se ela realmente fosse íntegra, verdadeira, ao vê-la se portando como uma vítima, diria o que Jesus disse: levante-se. Por que está aí prostrado, lamuriando? Levante-se. Por que está aí prostrado? Foi o que o Senhor disse para Josué, quando Josué sofreu aquela derrota para Ai, e começou lá a lamuriar: Senhor, por que nos deixou atravessar o Jordão? Antes nos contentássemos em ficar do outro lado do Jordão. Agora todas as nações vão saber que nós sofremos essa derrota e vão vir contra nós. Então ele estava lá, tendo uma reação, um comportamento que não era dele. Nós nunca vemos Josué agir dessa maneira. E o Senhor vem e diz: levante-se. Levante-se, porque está aí prostrado. Então quem se importa conosco de verdade, não vai hesitar em nos corrigir, nos confrontar, em falar a verdade, e às vezes a verdade dói. Às vezes, não queremos ouvir a verdade, mas precisamos ouvir a verdade. Então nós precisamos cercar das pessoas certas. Nós precisamos nos conectar às pessoas certas, porque não há dúvidas. Diga assim comigo: não há dúvidas que o nosso destino está nas pessoas que nos cercam. A bispa colocou aqui, me mostre seus amigos e eu lhe mostrarei o seu destino. A pessoa insegura se cerca de bajuladores. Uma pessoa sem identidade, ela precisa ser aceita, e muitas vezes adota um personagem. Com cada um é uma pessoa, ou seja, não tem identidade, porque ela é tão insegura, que ela precisa da aprovação, da aceitação. Então, para fazer parte, para ser aceito, ela faz qualquer coisa. Ela, inclusive, abre mão da sua identidade, da sua personalidade. Ela se molda, aquele grupo, a todo mundo se veste assim, age assim, pensa assim. Então, mas espera aí, o que Deus tem comigo? Eu preciso saber quem eu sou, e eu só sei quem eu sou quando eu me relaciono com Deus. Eu só passo a ter segurança de verdade, quando eu conheço a Deus. Quando eu conheço a Deus, quando eu sei quem Deus é, eu sei quem eu sou em Deus, então eu vou me posicionar de forma firme e segura. E aí nem elogios, nem críticas mais irão me afetar. Entendeu? Eu não vou ter o meu ego inflado quando alguém me elogiar, nem a minha estima vai baixar quando alguém me rejeitar. E se falta esse conhecimento revelado de Deus, vai existir ali uma carência emocional, e essa carência vai fazer você se sujeitar a coisas que não tem que se sujeitar, aceitar coisas que não tem que aceitar. Você vai acabar se submetendo a coisas e a relacionamentos, e entrando em grupos que não é para você, que não faz parte do seu destino, e que podem alterar o seu destino, comprometer o seu destino. Me mostre os seus amigos e eu lhe mostrarei o seu destino. Nós temos que entender que algumas pessoas passam pela nossa vida como Judas e Orfa. Ambas beijaram. Judas beijou Jesus, mas não permaneceu do lado de Jesus. A Orfa bastou Noemi dar uma pressãozinha maior,
Não, minhas filhas, voltem, eu não tenho nada a oferecer, né? Não faz sentido me acompanharem. Mas os filhos da Noemi, seus respectivos maridos, morreram. E aí quando Noemi decide voltar, inicialmente Ruth e Orfa decide acompanhá-la. Só que Noemi diz, não, minhas filhas, não tem sentido. Né? A minha vida acabou, a vida de vocês segue. Vocês são novas, podem recomeçar, né? Encontrar um outro marido. Eu não tenho nada a oferecer. E era verdade, ela não tinha nada a oferecer. Nada a oferecer. Mas a Ruth, ela decidiu acompanhar Noemi, porque entendeu que era o certo, né? Porque também, como ela mesma disse, o povo, o Deus da Noemi seria o Deus dela. Ela ouviu falar do Deus da Noemi, creu nesse Deus e abraçou de tal forma que disse, onde morreres eu morrerei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Olha a importância de você se aliar, se associar, né, a pessoa certa, se colocar no lugar certo. Ela entendeu, ela era uma moabita, Ruth era uma moabita, mas por certo, quando Noemi, a família de Noemi, falou do Deus de Israel, ela creu mais até do que a própria Noemi, né? Que a Noemi saiu de Belém, foi para Moabe, para fugir da crise, porque não confiou em Deus. Ela perdeu tudo em Moabe. Já Ruth já estava em Moabe, era uma moabita, mas quando ouviu o testemunho acerca do Deus de Israel, abraçou, deixou tudo, rompeu com o seu povo, com a sua fé, com o seu Deus. E a vida dessa mulher, gente, quem diria que uma moabita teria um livro com o seu nome, com a sua história, com o seu exemplo no livro santo? O destino desta moabita foi curado, como da Raabe foi curado, por escolhas, por decisões, por se colocar no lugar certo, ao lado da pessoa certa, do lado certo. Consegue acompanhar isso, entender isso? Quem diria que uma moabita terminaria como ela terminou, casando-se depois com Boaz, um homem rico, influente, vindo a fazer parte da genealogia do Senhor Jesus. Por quê? Porque decidiu se colocar do lado certo, acompanhar. Deus não acompanhou ela na descida para Moabe, mas ela, na teoria, serviu ao Deus vivo, um Deus que não pôde fazer na vida dela, quando ela tomou o rumo errado, mas que fez pela nação, fez pelo povo de Israel maravilhas. E a Ruth creu, a Ruth acompanhou. O início, o processo foi desafiador. Sabemos que a Ruth começou em Belém catando comida do chão, literalmente. Ela ia atrás dos ceifeiros, os ceifeiros deixavam, né, uma quantidade cair, e ela ia pegando o resto que caía do chão. O resto que é do chão. Então não foi um início fácil, ela passou pelo processo, ela se submeteu a isso para estar do lado certo. Esse é um preço que vale a pena você pagar, o preço em Deus. O preço de estar do lado certo. Entendeu? Esse preço vale a pena. Não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Porque tem gente que só vai em busca daquilo que soa agradável aos seus ouvidos. Ele não está aberto à verdade. Ele quer, por exemplo, ele quer a vitória, mas ele não quer importar o processo, ele não quer saber o caminho a percorrer, ele quer o resultado final, né? Ele não quer sofrer ali a lapidação, a mudança, né? As podas que são necessárias para ele chegar lá. Não funciona assim. Né? Ruth escolheu seguir Noemi, pagou o preço dessa escolha,
creu que estava fazendo a escolha certa, se colocando lá da pessoa certa, não agiu à base de conveniência, ela não acompanhou Noemi porque Noemi tinha algo a oferecer, ela não tinha nada a oferecer. Nada a oferecer. E aí voltando para Orfa, bastou Noemi pressionar um pouco mais, não, minhas filhas, voltem, eu não tenho nada a oferecer. Ainda que eu me casasse hoje, tivesse filho, né, amanhã, já engravidasse amanhã, não faz sentido vocês me acompanharem. Eu esperaria esse filho crescer para depois, né, se casar? Não vale a pena, é loucura isso. A Orfa deu um beijo e foi embora, voltou. As duas tiveram a oportunidade de fazer a coisa certa, de tomar uma decisão, não à base da conveniência, porque tem gente que é sempre assim, né? O que é melhor para mim? Que vantagem eu tenho nisso? Né? O que eu vou ganhar com isso? Né? Qual será a minha vantagem nisso? Então, tem coisas que vão me trazer recompensa, mas o meu foco não tem que estar nisso. Meu foco tem que estar em fazer a coisa certa, o que Deus, né, colocar no meu coração. E confiando em Deus, se colocando no lugar certo, com as pessoas certas, não tem como dar errado. Agora as pessoas que estão sempre em busca, né, o foco está em si mesmo. O que ela vai ganhar, quanto ela vai, né, levar numa situação. Se aproxima de alguém só com interesse. Você vê que a Orfa pesou seus interesses. Para a Orfa pesou seus interesses. Bom, ela não tem nada para me oferecer, então não tem por que eu acompanhá-la. A Ruth, não. Deus tem isso comigo. É o certo. Ela não tem nada a me oferecer, mas eu sei que é o certo a ser feito. E ela confiou que Deus a recompensaria. Ela não focou os seus interesses, focou o certo, a vontade de Deus. E olha o quanto ela foi recompensada. Então é aquilo que nós já sabemos, quem vive para perseguir, né, a bênção, o dinheiro, né, os seus interesses, não obtendo nada. A bênção foge, o dinheiro foge, né, os seus sonhos não se realizam. Que deixou de reconstruir o templo do Senhor, que era uma determinação, uma ordem, e foi construir as próprias casas, a obra do templo estava parada já em 16, 18 anos. Estava atrasado e o povo dizendo, não é tempo, não chegou o tempo, mas estavam lá reconstruindo suas próprias casas. Resultado, cessou a bênção, o céu se fechou, não houve mais orvalho, não houve chuva, não houve bênção. Todo o trabalho foi prejudicado. E o Senhor disse, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês focaram os seus interesses, vocês colocaram à frente de tudo seus interesses e não os meus interesses, e é por isso que nada mais flui, nada mais dá certo. É por isso que vocês plantam muito e colhem pouco, comem e não se saciam, vestem, mas não se aquecem. Está aí, ó. E aquele que recebe salário, recebe para colocar numa bolsa furada. Quer dizer, vocês se esforçam e não tem resultado. Porque não estão onde deveriam estar, não estão fazendo o que deveriam fazer. Os seus interesses estão na frente dos meus interesses. Todas as pessoas que agem assim, terminam mal, terminam frustradas. Mas as pessoas que têm senso de missão, de propósito, que foca Deus, os interesses de Deus, né? O que é certo, não o que é melhor para mim, o que é certo. Isso não é conveniente, mas eu não vivo à base de conveniência. Eu vivo com base naquilo que Deus tem para mim, o que é certo. Se Deus mandar, como Deus mandou Isaac ficar numa terra que aparentemente não lhe renderia nada, que era a terra dos filisteus, bom, se Deus mandou, eu vou confiar, eu vou ficar. O que aconteceu? Naquela terra onde ninguém conseguia
ter sucesso. Colheita, ele plantou, ele formou lavoura, colheu 100 por 1, teve uma colheita assombrosa e passou a ser invejado naquele lugar, pelos habitantes daquele lugar. Por quê? Porque ele tinha um pensamento, mas quando Deus falou, não desça ao Egito, fica aqui que eu vou te abençoar aqui. Ele colocou Deus, a palavra de Deus, o querer de Deus. É aqui que Deus quer que eu fique? Aos meus olhos, não parece ser um bom lugar, uma boa coisa. Mas é o que Deus quer, é o que vai prevalecer. Os interesses de Deus precisam sair na frente. Está no lugar certo. Está com as pessoas certas. Faz toda a diferença. Né? E assim, não só está, mas ter esse senso de missão, essa visão, esse discernimento. Porque, por exemplo, a Orfa, né, inicialmente acompanhou, mas ela não viu a oportunidade que ela estava tendo, ela não viu vantagem em acompanhar Noemi. E assim, infelizmente, são muitas pessoas que até estão, mas não vêm. Até estão no lugar certo. Quantas pessoas que estão na igreja, estão no ambiente de fé, estão no melhor lugar do mundo, mas não enxergam assim. Não veem dessa forma. E não tem uma boa atitude nesse lugar. Né? O Geazi estava ao lado de um homem que havia recebido unção dobrada, uma porção dobrada do espírito de Elias. E ele, na condição de auxiliar, possível sucessor, receberia porção tripla. Então, ele tinha o melhor professor, ele tinha ao lado dele um homem que fez 2 vezes mais que Elias, um homem fora do comum, um homem que realizou coisas extraordinárias. Ele não podia estar melhor acompanhado, ele não podia estar ao lado de uma pessoa melhor do que Eliseu. Só que ele viu isso, Geazi viu isso? Não. E Geazi é lembrado como aquele que correu atrás do quê? De alguma coisa. Ele precisava de alguma coisa, tendo Eliseu, tendo a pessoa do Eliseu, a referência do Eliseu, o exemplo de Eliseu. Então assim, eu preciso estar com a pessoa certa, do lado certo da vida, onde Deus mandou estar, e ver isso, né? Porque às vezes eu não estou vendo, não estou valorizando, não estou honrando. Judas esteve com Jesus. O que faltou para Judas? Faltou exemplo, faltou ensino, faltou experiência com o sobrenatural. O que faltou para Judas? Faltou ele ver o que ele tinha. Faltou ele honrar, ele valorizar o que ele tinha. Então ele estava lá, ao lado de Jesus. Mas não viu isso como uma bênção. Achou mais vantagem nas moedinhas de prata que ele recebeu. Né? Estava lá, vendo o sobrenatural acontecendo o tempo todo. Vendo que do pouco o Senhor podia fazer muito, mas tinha aquela mentalidade da escassez, né? Sempre tirava alguma coisa ali. Como ele era o tesoureiro, tirava alguma coisa, porque, sei lá, né? Vai que falte. Era um miserável. Era um miserável, nunca deixou de ser miserável. Nunca deixou. Então eu posso estar no lugar certo, com a pessoa certa, mas se eu não tiver a visão certa, se eu não discernir o que está diante de mim, eu posso colocar tudo a perder. Temos falado bastante sobre isso, né? Sobre discernir o tempo, as oportunidades. Precisamos pedir a Deus essa ciência dos tempos, essa capacidade de discernir o tempo, o modo, porque estar no lugar certo, ter a atitude certa, estar com as pessoas certas, favorecem
favorecem o meu destino, o cumprimento do meu destino, aquilo que Deus me destinou a ser, fazer. Mas está com as pessoas erradas, está no lugar errado, envolvido com a coisa errada, distraído, pode roubar. Aqui em Amós 3,3 diz assim, ora, duas pessoas poderão caminhar lado a lado, se não estiverem de acordo? Como duas pessoas vão andar juntas se não estão de acordo? Se não têm os mesmos princípios, valores? Como Deus pode ser comigo se eu não sou com Ele, não estou de acordo com Ele? Tá? Esse é o primeiro ponto. O que me leva a crer que o meu relacionamento vai dar certo com uma pessoa que não vive a mesma fé, isso é loucura. Isso é insanidade. Não pague para ver. Né? Não se meta num julgo desigual. Seja num relacionamento, num namoro, seja numa sociedade. Não se meta num julgo desigual. A Bíblia diz aqui assim, em Coríntios, 2 Coríntios 6,14, jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça. Ora, você quer praticar justiça, praticar a palavra, vai se aliar a alguém que não acredita na palavra, que não pratica a justiça, tem uma outra visão de vida, não vai dar certo. Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuário do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor, habitarei neles e entre eles caminharei, serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Portanto, saí do meio deles, e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos recebereis. Então, saí do meio deles. Separai-vos. Tem lugares que não me cabe, tem relacionamentos que não são para mim. Tem muita coisa que não cabe na minha vida. E eu preciso estar disposto a pagar esse preço. Enquanto algumas coisas não saem da nossa vida, ou nós não saímos de determinados lugares, não tem como Deus nos mostrar, nos revelar tudo que Ele tem para nós. Foi só depois que Abraão se separou do Ló que Deus veio e disse, agora olha para essa terra aqui, de leste a oeste, norte a sul, aonde a sua vista alcança, Abraão. Toda essa terra eu darei a você. Mas foi depois que Ló se separou, que o Senhor, os levou a essa separação. Foi depois. E Ló nós temos que lembrar que é véu. Então tem coisas que se nós mantemos, e assim, abre o leque, pensamentos, sentimentos, hábitos, atitudes, pessoas, que se nós mantemos é como um véu. Eu não consigo ver além. Eu não consigo enxergar tudo aquilo que Deus tem para mim. Aquilo está impedindo que a minha visão seja ampliada, que eu veja o que Deus tem comigo. Aquilo é um atrapalho, aquilo é um embaraço. O Ló bloqueou a visão do Abraão, não permitiu que ele visse, e consequentemente, você não deseja o que você não vê, não é mesmo? Você não vai
lutar por algo que você não sabe que existe? Então, como é que eu vou buscar algo que eu não sei que existe, que eu não vi, que eu não conheci? Então Deus tem que me mostrar, Deus tem que colocar no meu coração, Deus tem que despertar o meu coração para isso. Mas muitas vezes Ele não pode fazer isso porque eu estou carregando muita coisa, eu tenho muita bagagem, eu tenho coisas que, para onde Deus quer me levar, não pode me acompanhar. Lembre-se que a vida é como uma escada, não dá para levar tudo, e quanto mais alto quiser ir, subir, mais coisas terá que deixar para trás, mais renúncias, mais sacrifícios terão que ser feitos. Então eu preciso buscar esse discernimento, o que cabe, o que não cabe mais na minha vida, pensamentos, sentimentos, atitudes, relacionamentos, hábitos. Isso não cabe mais, está sendo um véu, está me impedindo de avançar para o que Deus tem comigo, que Ele planejou na minha vida. Isso está roubando o meu destino. Eu fui destinado para algo, Deus me designou para algo. Outro dia eu falei sobre Jeremias. O Senhor disse: eu escolhi você no ventre. Antes de você ser formado, eu te designei profeta a nações. Eu tenho um plano com você. Eu projetei algo para a sua vida muito antes de você ser formado no ventre, Jeremias. Mas nós vamos encontrar também, está aí o versículo, nós vamos encontrar depois o Senhor dizendo para Jeremias: Jeremias, você está cansando com os homens estão te cansando? Os homens estão te cansando? Eu vou te levar para lugares mais altos, você vai competir com um cavalo. Então Deus falou com ele: antes de você ser formado, eu já estabeleci algo com você, eu tenho um propósito grandioso com você. Eu te designei profeta a nações, eu te dou autoridade para isso, para aquilo outro. Eu tenho algo grande com você. Deus tem algo grande conosco. Mas o Senhor tem que falar depois para ele: eu tenho muito mais, mas você está cansando com os homens. Tem coisas que estão te segurando. Tem coisas que estão te afetando que já não pode te afetar mais. Tem sentimentos que você está acalentando que não pode mais ter poder sobre a sua vida. Tem coisas que estão te segurando. Eu tenho mais para você. Eu quero te levar além, mas você tem que vencer os desafios desse nível. Está entendendo ou não, pessoal? Deus tem mais para o seu povo. Deus tem coisas maiores para revelar. Mas eu preciso me separar do Ló. Eu preciso vencer os desafios do nível que eu estou. Eu preciso me cercar das pessoas certas. Eu preciso entender que tem coisas que já não cabem mais na minha vida. Eu preciso ser proposital, intencional e não ter o foco em mim. Todas as pessoas que focaram os seus interesses atrasaram, se não comprometeram o seu destino, o seu destino. Alteraram negativamente seu destino. Órfão, Judas. Ou alguém pensa que Judas foi o... Tinha que haver um traidor, não precisava ser o Judas. Não, a Bíblia não diz que seria Judas. Disse que haveria um traidor, mas poderia ser qualquer um. Judas foi essa pessoa que deu lugar ao diabo. Ele deu legalidade, deu lugar ao diabo. Olha a importância de nós nos cercarmos das pessoas certas, de nós nos aliarmos à pessoa certa. Em 1 Samuel 22, 1 Samuel 22, 1. Diz assim, Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos
os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. Vamos juntos, pessoal, também. Juntaram-se a ele todos que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. Quando souberam que Davi estava escondido na caverna de Adulão, do processo, né, de lapidação e crescimento do Davi. Davi não vivia um momento fácil, sendo perseguido, vivendo como fugitivo, tendo que se esconder em caverna. E esses homens decidem, nessas circunstâncias, se unirem, se aliarem a Davi. Aparentemente, Davi não tinha muito o que oferecer. Eu vou me aliar a um fugitivo, eu vou me aliar a alguém que está fugindo do rei de Israel, do rei Saul. Então eu vou me tornar também um fugitivo, né? Alguém que está contra a maior autoridade do país. Mas aqueles homens, eles podiam ser, repetindo aqui, endividados, descontentes, podiam estar em aperto, mas eles discerniram muito bem. Eles conseguiram enxergar quem Davi era, o que Davi podia oferecer a eles, que era o que eles precisavam. Eles precisavam de uma mudança interna, eles precisavam do espírito de Davi. Eles se aproximaram de Davi porque queriam a influência de Davi, a mentoria de Davi. Se fosse o contrário, você pode ter certeza, disso. Se esses homens tivessem se aproximado para ser uma influência ruim, para influenciar e não ser influenciado por ele, Davi tocaria esse povo imediatamente. Né? Igual a bispa sempre fala, ou pega o meu espírito, porque o espírito de ninguém eu vou pegar, ou me acompanha, porque eu não vou, né? Ou sobe ao meu nível, porque eu não vou descer ao seu nível. Né? Eu influencio, eu não sou influenciado. Então, por que eu digo isso? Porque quando o Eliabe, o irmão dele, começou ali falar mal, chamá-lo de presunçoso, dizer que o coração dele era mau, que ele estava ali só para, né, digamos, ver o circo pegar fogo, porque ele foi lá cumprir com uma tarefa que o pai deu a ele. Vai lá ver como estão seus irmãos, vai levar lá um queijinho, alguma coisa. E ele foi lá cumprir com uma tarefa. Chegou lá, ele ouve os soldados falando do Golias, ele se interessa, não esboça medo, o Eliabe já se incomoda. Você é mau, você está aqui só para ver o circo pegar fogo. O Davi vira as costas e deixa ele falando sozinho. Então o Davi aprendeu, né, a não sofrer a influência de gente medíocre, de gente covarde, de gente negativa, incrédula. Ele aprendeu. Se ele fosse esperar palavras de incentivo, você pode, Deus é com você, né? Você é mais que vencedor, ele teria sido um zero à esquerda, porque você não encontra isso nas Escrituras, alguém dizendo, Deus é com você. Não, Deus nunca te salvará, Deus não é com você, você não pode lutar, você não tem condições de lutar, você é mau, seu coração, e só encontramos isso. Não. E aonde entra a importância de você se relacionar com Deus, saber quem você é em Deus. Que se eu me relaciono com Deus, eu sei quem eu sou em Deus. E aí eu não preciso mais que alguém me diga se eu posso ou não posso. Eu sei que eu posso, a Bíblia diz que eu posso. Está entendendo ou não? A Bíblia diz que eu posso, então a palavra de Deus basta para mim. Ele deixou o irmão dele falando sozinho.
Quando Saul disse: você não tem condições de lutar, teu servo pôde matar um leão e um urso, e vai vencer esse gigante. Quer dizer, ele argumentou ali com firmeza. As palavras, né, os ataques gratuitos de Eliabe, os nãos que ele ouviu ali do Saul, o desprezo que ele recebeu do próprio Golias, nada disso mexeu com ele. Nada disso afetou. Se aqueles 400 homens estivessem ali para ser um peso, para não pegar o espírito dele, ele teria botado para correr. Mas não era o caso. Não era o caso. Né? É igual a bispa fala, né? Se você está aqui, você está para vencer. Aqui não é lugar para quem não quer vencer. Aqui é lugar para quem quer vencer. Se está aqui, se entra por essa porta, a vida tem que mudar, tem que se levantar. Né? A bispa é um Davi e nós temos que nos colocar como Davi. Se está comigo, vai sair dessa situação, vai se levantar, vai se endireitar. Davi se tornou o líder desses homens, porque viu a sede, viu que eles estavam ali para isso. Né? Então, eles podiam ser endividados, eles podiam estar em aperto, eles podiam estar, né, desgostosos, mas foram sábios. Não parecia nem um pouco inteligente se aliar a alguém que estava fugindo da maior autoridade do país, sendo perseguido, caçado como animal. Parecia uma loucura se aliar a Davi nessas circunstâncias, mas foi a atitude mais sábia que esses homens tiveram. Eles podiam ter sido tolos e estúpidos, provavelmente foram, né, para estar nessa situação, mas uma coisa fizeram certo. Eu quero esse espírito. Eu quero ser como Davi. Diga: eu quero ser como Davi. Não, mais forte: eu quero ser como Davi. Então, eles viram, apesar das dificuldades do Davi, eles viram o Davi de cabeça erguida, não encontraram um homem, porque o que atraiu esses homens? A força, a coragem, a resiliência. Esses homens foram atraídos por algo que eles não tinham, a força, a coragem, a resiliência. Eles desejaram isso e eles se dispuseram a pagar o preço que fosse necessário. Eu vou viver como um fugitivo, não sei por quanto tempo, mas eu quero acompanhar esse homem, eu quero estar com esse homem. Isso curou o destino desses homens. Essa escolha de se aliar a Davi, esses homens, era o tipo de gente que a sociedade já tinha descartado. Isso aí não vira nada. Esses homens são um zero à esquerda. É endividado, está depressivo, o espírito desgostoso, está em dificuldade, está em aperto, e esse povo não vira nada. Esses daí não vingam, esses aí não vão dar em nada. Sabe no que deram? Em valentes, nos valentes de Davi. Davi se tornou o líder deles, Davi transferiu o espírito que estava sobre ele. Davi levantou aqueles homens, impactou a vida daqueles homens. E mais tarde nós encontramos, aqui eu não tenho tempo para ler, mas você pode ler em Crônicas, 1 Crônicas 11, do 10 em diante, você vai ver esses homens fazendo coisas surreais. Esses homens enfrentando o exército sozinho. Homens destemidos. Se você não está sendo... Se a sua fé não é nutrida, se o teu espírito não é alimentado, você vai encolhendo, a situação vai te engolindo, mas quando você começa a alimentar a tua fé, você pode estar rodeado de situações difíceis, mas a tua fé alimentada, a tua fé é um gigante. E você cresce para cima dos teus gigantes. Você se endireita, você se levanta. Tudo é espírito, tudo é uma questão de fé e espírito. Não importa o que eu estou vivendo, não importa como está a minha situação aqui fora, se dentro de mim, tanto que a Bíblia fala que o espírito do homem sustenta a doença, mas o de espírito deprimido, quem levantará?
Então, o problema não está fora, está dentro. Se uma situação não se resolve aqui fora, é porque o espírito está deprimido, a fé está xoxa. Mas uma fé nutrida, um espírito bem alimentado, você cheio do Espírito Santo, você vence tudo aqui fora. Leia depois 1 Crônicas 11:10, e você vai ver os feitos, as realizações, a bravura, a coragem, a ousadia. Esses homens fizeram coisas surreais, extraordinárias. Extraordinárias. Foram tão corajosos ou mais até do que Davi. Beberam daquele espírito. Aqueles homens estavam destinados a uma vida lamentável, a morrer na miséria, a morrer endividado, miserável. Por certo, pensaram que essa seria a vida, o fim deles, até encontrar Davi, até se aliar a Davi, que transferiu um outro espírito a esses homens. E a visão mudou, a cabeça mudou, o olhar, a feição mudou, até a feição mudou, porque esses homens tinham rostos de leão. Foi uma mudança tão grande, foi uma mudança tão incrível. Tudo por quê, gente? Porque se aliaram à pessoa certa. Me diga com quem você anda. A Bíblia diz, diga-me com quem você anda, eu direi quem você é. Quem você é, o que você vai ser, que fim você vai ter. Me diga, com quem que você anda? Quais são os seus hábitos? Que espírito há em você? E eu posso dizer como será o seu fim. Como você terminará. Não há dúvidas que o nosso destino está nas pessoas que nos cercam. Se cerque de pessoas mais sábias, de pessoas mais fortes, de pessoas que realmente se importam com você. E quem se importa com você não é aquela pessoa que bajula, que bate no teu ombrinho, entendeu? Que faz muitas vezes elogios para massagear o seu ego, que tem atitudes ali para te agradar, mas na verdade o único foco da pessoa é os próprios interesses. Tudo que ela faz é buscando algo em troca, tirar proveito. Até, inclusive, o que move a pessoa a fazer alguma coisa é isso, ela tem um interesse por trás. Ela tem um interesse por trás. Porque se não fosse assim, ela não faria nada. Se ela não visse algo, alguma vantagem em em se aliar a você, ela talvez não faria nada por você. Então, quer dizer, o foco está em si mesmo. Então, eu tenho que tirar. Se eu me alio a uma pessoa é porque eu quero que aquela pessoa tenha, mas não apenas focado em mim. Porque esses homens não pegaram o espírito do Davi e depois foram viver uma vida sem propósito, sem sentido. Não. Esses homens beberam do espírito de Davi e passaram a ter um sentido, um propósito na sua vida. Não foram lá só para tirar proveito do Davi. Ao contrário, serviram ao Davi. Serviram ao propósito de Deus para as suas vidas. Amém, gente? Fique em pé, por gentileza. A mão no seu coração, feche os seus olhos. Como eu disse, a primeira pessoa com quem você tem que se aliar, se unir, é Deus. Jó 22, 21. Apega-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Na Almeida Corrigida, une-te, pois, a Ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Sujeite-se a Deus, fique em paz com Ele, e a prosperidade virá. Primeiro, você tem que se aliar, se unir, se sujeitar a Deus. E unido a Ele, buscar esse discernimento de com quem você vai se relacionar, se envolver.
Porque há pessoas que cruzam nosso caminho, que ficam por um tempo, nem todas permanecerão conosco, nos acompanharão. Nem todas. Tem pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho para nos afiar, para nos lapidar. Outras para nós transbordarmos na vida delas. Tem outras que apenas passam por nós, que não fazem parte do nosso destino. E nós temos que buscar esse discernimento. Diga-me com quem você anda, eu direi quem você é. Quem anda com o sábio torna-se sábio. E aí abre o leque, quem anda com o espiritual torna-se espiritual. Quem anda com quem teme a Deus tende a temer. Agora, não tem como ser uma pessoa de fé vivendo com gente negativa. Ser ousado convivendo com covarde. Os covardes se tornaram valentes com Davi. E o exército de Israel, sob a liderança de Saul, tornou-se um exército fraco, covarde. Porque esse era o espírito. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro, meu Deus, nesse momento para que essa palavra possa trazer, meu Deus, revelação, discernimento, entendimento daquilo que o Senhor espera de nós, do cuidado, das decisões, meu Deus, das rupturas, meu Pai, do posicionamento que nós precisamos assumir. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor, meu Deus, nos guarde, nos livre, Senhor, de estar no lugar errado, com a pessoa errada, meu Deus, e de ter uma atitude errada. Não basta, meu Deus, apenas estar no lugar certo, porque com a pessoa certa também tem que ter a atitude certa. Judas esteve lá, do teu lado, e não aproveitou nada. Tomé também. Meu Deus, a Orfa, como Ruth, teve a oportunidade de viver. Deus agiu à base da conveniência e não sabemos o que foi de Orfa, mas sabemos muito bem o que foi da Ruth. Ruth tinha tudo para não ser ninguém, Senhor, uma moabita. Quem diria que uma moabita entraria para a história como entrou? Mas as escolhas dela, a escolha de ficar do lado certo, a escolha de abraçar o Deus da Noemi, o povo da Noemi, meu Deus, curou o destino dela, a fez entrar para a genealogia do Senhor Jesus, é uma inspiração, é um exemplo para nós. Meu Deus, ajuda-nos, nos guarda dos enganos, dos equívocos, meu Pai, nos guarda, meu Deus, e ajuda-nos a nos afastar de todos aqueles, meu Deus, que não acrescentam, não, meu Deus, favorecem o Teu propósito em nossas vidas. E nos dê, Senhor, a capacidade de nos aproximar, a humildade para nos aproximar, meu Deus, das pessoas que têm muito a acrescentar. Nos coloca, Senhor, do lado das pessoas certas. Ajuda-nos, meu Deus, a nos cercar de quem vai, meu Deus, nos ajudar a crescer, evoluir, amadurecer, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós não queremos ouvir as palavras que soam agradáveis aos nossos ouvidos, nós queremos ouvir aquela que muitas vezes, meu Deus, fere, machuca, mas, Senhor, é a verdade. Porque a Tua palavra diz que quem fere por amor demonstra lealdade, mas mais falsos são os beijos do inimigo, Senhor. A Orfa chorou, beijou, mas ao dar as costas, certamente festejou, graças a Deus, que eu não acompanhei essa mulher, porque ela não tinha nada a oferecer. Então ali havia falsidade, aquele beijo, aquele choro não significava nada. Absolutamente nada. Então nos guarda, Senhor, nos guarda dos falsos, nos guarda, meu Deus, de só querer ouvir
o que é agradável aos nossos ouvidos. Não. Se o Senhor tiver que corrigir, confrontar, meu Deus, o que o Senhor tiver que dizer, falar, fala, meu Deus. Nós queremos ser lapidados, corrigidos. Nós queremos, meu Deus, ser moldados pelo Senhor. Nós queremos nos parecer com o Senhor cada vez mais. Estamos aqui, meu Deus, nesta reunião para servos e discípulos, porque nós queremos nos parecer com o nosso Mestre, nos parecer com o Senhor. Sermos servos e sermos discípulos que te agradam. Nos ajuda, abençoa o teu povo. Em nome de Jesus, que cada um saia daqui, meu Pai, refletindo nessa mensagem e analisando, meu Deus, os seus relacionamentos, as influências que tem sofrido. Meu Deus, que ela sofra a influência do Senhor, que ela esteja aberta, meu Deus, ao Senhor e àqueles que o Senhor coloca, meu Pai, no nosso caminho para nos lapidar, nos contribuir para o nosso crescimento. Em nome de Jesus, os guarda dessa insanidade de se fechar, meu Pai, para o Senhor e para as pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho, para nos ajudar a crescer, a evoluir. Nos guarda, Senhor, que às vezes, Senhor, isso acontece. Pessoas se fecham para a palavra, pessoas se fecham para pessoas que estão dizendo a verdade, que estão ferindo com amor, que estão, meu Deus, dizendo não o que a pessoa queria ouvir, mas o que ela precisa, e que se ela der crédito, der ouvidos, sofrerá uma revolução na sua vida. Mas se não der, é a escolha dela, e o prejuízo também é dela. Então, meu Deus, nos dê essa sabedoria, esse discernimento e essa disposição para ouvir o que tivermos que ouvir, ouvirmos a Tua palavra, ouvirmos a verdade. Eu te agradeço por esse dia, Senhor, te agradeço por essa palavra, te agradeço por essa direção, e agradeço porque eu creio, meu Pai, que com o Senhor nos guiando, nos dirigindo, meu Deus, com o Senhor nos orientando, meu Pai, nós cumpriremos com o nosso destino, teremos um destino glorioso, porque foi para isso que o Senhor nos designou, para um futuro brilhante, um destino glorioso, e eu tomo posse assim, em nome de Jesus, amém. Amém e amém, graças a Deus, amém. Está ligado assim, pessoal? Pega esse espírito, que espírito é esse? Graças a Deus, amém. Se cerque das pessoas certas, em nome de Jesus.